Olá, querido, graça e paz. Espero que você esteja bem, com a graça de Deus. Hoje eu gostaria de gravar esse vídeo para vocês de algo que eu já tenho pensado há um bom tempo, algo que eu sinto que eu preciso compartilhar com vocês, com o maior número de pessoas, porque é algo que tem crescido no meu coração e eu entendo que é da parte de Deus. Talvez esse assunto que a gente vai lidar não seja de tão simples explicação para um único vídeo, né? E por isso eu gostaria de contar com vocês aí para a gente ir estudando junto, para a gente continuar nessa busca pela verdade que nós sabemos que é Cristo e como isso nos afeta hoje como cristãos, né? Na nossa sociedade, no meio em que a gente vive. E para começar hoje, eu gostaria de falar sobre a nossa relação de cristãos, nós como igreja de Cristo, nós como corpo de Cristo, cuja cabeça nós sabemos que é Cristo, e como seria a nossa relação com a sociedade, como seria a nossa relação com o governo, como seria a nossa relação com o Estado. Né? Para isso, que eu sinto que eu tenho que falar, eu gostaria de começar a leitura da palavra em 1 Samuel 8. A gente vai ler alguns textos aqui, alguns até bem compridos, mas eu espero que isso chame a tua atenção e eu espero que isso faça florescer em você um pensamento, um sentimento de que a gente precisa reavaliar algumas das nossas ações. Então, para começar lá em 1 Samuel 8, eu gostaria de ler com vocês a versão aqui Almeida e corrigida. Se vocês quiserem usar outra, fiquem à vontade. Eu acredito que não vai ter tanta diferença de entendimento. Mas vamos lá. 1 Samuel capítulo 8, nós vamos ler o capítulo inteiro. Diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto eu te disse, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. E aqui eu gostaria de fazer uma breve pausa na nossa leitura. A gente vê que o povo chega para Samuel, baseado nas ações que os filhos de Samuel estavam tendo, e falam para Samuel: Samuel, a gente quer um rei, igual tem as outras nações, a gente quer alguém que governe sobre nós, como tem as outras nações. Né? E Samuel não se sentiu bem com aquilo e ele foi conversar com Deus, obviamente, porque é de Deus que a gente traz todas as nossas respostas para a nossa vida. Então, essa parte que é muito importante, a gente entender que Samuel não ficou feliz com aquilo e que Deus disse que o fato do povo estar pedindo um rei era de certa forma uma afronta, era uma rebeldia contra Deus e estava rejeitando a Deus como seu Senhor. E eu gostaria de continuar a ler o texto aqui. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos serviços dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá, uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servos.
Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Então, gente, mais uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Além do fato de do povo de Deus pedir um rei para governar sobre eles, era uma rejeição a Deus, era uma rejeição ao governo de Deus. Da mesma forma, Deus já alertou através de Samuel ao seu povo quais seriam as funções desses reis, ou o que ele faria com o seu povo. E aqui a gente vê claramente coisas que são para Deus sendo direcionadas agora ao rei, né? E a gente vê isso ao longo da história do povo de Israel, né? E ao longo da nossa história. Então, em primeiro lugar, o dízimo que ele menciona aqui, que nós entendemos que tudo aquilo que é para nós, é nosso, na verdade é de Deus e nós devolvemos algo para Ele. Mas Deus alertando aqui: olha, o rei que vai vir sobre vocês vai pegar do seu dízimo. Então, além de governar sobre eles, ainda tiraria aquilo que era de Deus. Então, o rei era meio que um substituto a Deus. E Deus justamente não queria que isso acontecesse, porque era uma forma de rejeição a Ele. Né? A gente vê aqui alguns exemplos de você trazer pessoas para lutar pelo seu exército. Né? A gente vê que o rei ele estaria levando pessoas para lutar por eles e colocaria eles à frente de si mesmo. Né? Então, até os judeus aqui, né, o povo de Deus, eles falam: mas a gente precisa de um rei que vá adiante de nós. Mas Samuel ele falou o contrário: não, vocês vão à frente deles. E mesmo assim o povo não ouviu. Então eu gostaria de começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo baseado nesse texto. De que quando a gente coloca uma autoridade governamental à nossa frente, a gente está colocando Deus em segundo plano. E aí eu sei que você deve estar se perguntando: tá, mas em Romanos 13 que fala que a gente tem que se sujeitar, né, a todas as autoridades? E isso eu vou deixar para outra conversa, para outro dia. Né? Eu vou ler um texto que também de Paulo, que menciona alguma relação com o texto de Romanos 13, né? Mas vamos deixar isso para uma segunda conversa, para a gente entender passo a passo, porque, como eu disse, são muitos assuntos, muitas coisas, e eu não quero colocar muitas coisas aqui na sua cabeça hoje. Mas o importante é a gente ter esse entendimento, de que quando a gente tem uma autoridade humana acima de nós, nós temos a rejeição a Deus. Esse texto ele mostra claramente que quando você pede um rei, quando você pede alguém sobre a sua vida, você está rejeitando a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Não estou falando de pais, não estou falando de autoridades, não estou falando nada assim daquilo que Deus instituiu como família, daquilo que Deus instituiu como autoridades sob o seu governo. A questão é que o povo de Israel ele pediu autoridades, pediu reis como tinham as outras nações, que não confiavam em Deus, que não acreditavam em Deus. E aí que está o grande problema e que se arrasta até hoje. Porque a gente ainda tem reis, de certa forma, sobre as nossas cabeças. A gente tem pessoas à nossa frente que ocupam esse lugar de Deus muitas vezes. E a gente vê muitos cristãos hoje em dia quase que adorando um político ou adorando o outro. E aí é que a gente tem que tomar cuidado, e é por isso que eu estou falando com vocês. Porque a gente não pode colocar a nossa esperança em homens. A nossa esperança ela vem única e exclusivamente de Deus. E esse é um dos motivos pelo qual eu estou começando essa conversa com vocês e estou trazendo isso para vocês. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Outro texto que eu não vou ler para vocês, mas vocês sabem muito claramente de Gênesis, quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou o homem. As tarefas que ele deu para o homem não incluía nas tarefas que ele deu para o homem o governar sobre outro homem. Tem lá dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo aquilo que está na terra, exceto pelo homem. Ele não fala em lugar nenhum, Deus não dá essa atribuição ao homem de governar sobre outro homem. Quem somos nós para governarmos outro homem? Alguém que é
feito à imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que Deus é a única autoridade perfeita. Nós sabemos que Ele, através dele, todas as coisas foram criadas, então a minha honra, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu faço, tem que ser para Deus. Né? Claro, a gente pode honrar outras pessoas, a gente deve honrar outras pessoas, mas aí a gente já entra num outro ponto que mais para frente eu vou comentar com vocês aqui nesse vídeo. Mas é importante a gente estabelecer também que Deus, nesse primeiro momento da criação, e até depois, quando Noé, né, saiu da arca e Deus repetiu as instruções, ele não deu a instrução de governar o homem governar sobre outro homem. Né? E a gente vê alguns exemplos já nesse período, de Nimrod, por exemplo, que era um dos homens poderosos sobre a terra, da qual entende-se, né, e acredita-se que foi feito a Torre de Babel. Ali é que houve a rejeição a Deus também, através de governantes humanos, né, que não existia ainda no povo de Deus. E daí a gente vem, né, para a fase de Juízes, e aqui nós chegamos nesse período em que o povo pede um rei para Samuel. Para continuar a nossa conversa, baseado nesse entendimento que a gente construiu até agora, eu gostaria de ler Colossenses 2, do versículo 8 até o versículo 15, que diz assim: a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Aqui eu gostaria de fazer uma pausa. Veja só. Como a gente está falando aqui de rudimentos do mundo, aquilo que o homem faz, aquilo que é a tradição dos homens, consegue estabelecer o paralelo com 1 Samuel 8, que o povo estava querendo algo como as outras nações o tinham? Então, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E aqui é um dos versículos que eu gostaria de comentar com vocês, de que Romanos 13 faz a conexão também. Quando ele fala aqui de que Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade, essa mesma palavra que ele usa para principado e potestade é a mesma palavra que foi usada lá em Romanos 13. Então Cristo, independente se a gente tem um governo humano ou não, Cristo é o cabeça de todos. Certo? Então não há, entre nós cristãos, não deveria haver um ser maior do que o outro. Né? Até porque temos outros textos da Bíblia que falam, né, que aquele que quer ser o maior que sirva, né? Entre vocês não vão chamar uns ou outros de mestres. Né? A gente tem vários versículos que corroboram com essa visão, de que Cristo é o cabeça e de que entre nós cristãos não deveria haver eu sou superior a você. Não, muito pelo contrário, a gente deve ser servo, a gente tem que servir. E continuando no texto. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, do qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Novamente, essas duas palavras, as mesmas palavras que Paulo usou em Romanos 13, falando que Cristo já venceu sobre toda potestade e toda autoridade. Então, querido, entenda quando eu falo que você não deve defender um político. Né? Você deve amá-lo, você deve honrá-lo, você deve respeitá-lo, mas você não deve defendê-lo a ponto de você, às vezes, até entrar em conflito com teu irmão em Cristo. Porque Cristo já venceu sobre isso. Cristo já venceu sobre toda a autoridade humana, sobre todo o governo estabelecido humano. Então a gente tem que tomar esse cuidado de que às vezes a gente está batalhando contra algo que Cristo já venceu. E você talvez agora esteja se perguntando, tá, mas não é Deus que estabelece os reis, não é Ele que, né, coloca as pessoas à nossa frente? Sim, porque isso, lá em 1 Samuel 8,
A partir do momento que o povo pediu o rei, Deus ele falou, beleza, então se vocês querem um rei, vocês vão ter o rei. Por isso ele continua estabelecendo os reis, continua estabelecendo as autoridades governamentais sobre nós, as autoridades humanas. E vejam só, qual é o entendimento de autoridade humana que eu acho que nós deveríamos ter? A autoridade humana é simplesmente uma ferramenta na mão de Deus. Nós vemos o exemplo disso em Nabucodonosor, nós vemos o exemplo disso em Dário, e nós vemos o exemplo disso hoje, nos dias de hoje, em Romanos 13. E lá em Romanos 13 que diz que a autoridade ou o governo, ele é para fazer o bem àqueles que fazem o bem e fazer o mal a quem faz o mal. Então, a autoridade humana nada mais é do que uma ferramenta na mão de Deus. Então nós temos que tomar justamente esse cuidado de não estar adorando a Deus e estar adorando a ferramenta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E essa questão de que Deus estabelece os reis, está lá em Daniel 2, versículo 20 e 21. Diz assim, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade e eternidade, porque dele é sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E o texto de Daniel, o livro de Daniel inteiro, na verdade, é um exemplo maravilhoso do que virá a acontecer. Né? E por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Porque eu tenho esse entendimento. Eu creio que cada vez mais as situações vão ficar complicadas, cada vez mais difíceis para nós cristãos. E nós precisamos, de fato, nos posicionar. A quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem a nossa vida vale, para quem ela foi entregue. Né? Então a gente tem que fazer essa distinção de que a nossa vida é de Deus, a nossa vida é de Cristo. Ele nos comprou por um alto preço, e não a gente ficar se vendendo, às vezes, por pouca coisa para um outro ser humano. E um outro texto que eu gostaria de ler em Daniel 2, está lá nos versículos 44 e 45, que diz assim, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Aqui Daniel está dando a interpretação a Nabucodonosor do sonho que ele teve em relação à estátua, né, que havia sido construída, e de que essa pedra cortada sem auxílio das mãos vinha e destruía essa estátua. Né? E aqui Daniel está falando que vai vir um reino que vai destruir todos esses reinos. Né? E a gente vê claramente na Bíblia, Nabucodonosor era da Babilônia. Nós vemos claramente em Apocalipse, como nós vamos ler daqui a pouco, o que será da Babilônia e o que ela representa. A Babilônia ela representa o governo humano, a autoridade humana sobre outro humano. E nós já vamos ler a sequência disso aqui em Apocalipse. E tudo isso vai ser destruído por quem? Por esse reino que jamais será destruído. E esse reino que jamais será destruído é o reino de Deus, que foi iniciado por Jesus. Né? A gente pode, enfim, discutir teologicamente aqui se ele já existia, se ele já é, enfim, isso é uma outra conversa. Mas, de fato, esse reino já existe, que é o reino de Deus. Então, esse reino vai destruir todos os outros reinos. Todo o governo humano será destruído, ou já foi destruído por Cristo. Como eu até li para vocês ali no outro texto. Né? Então a gente tem que, como eu disse, tomar cuidado para não estar adorando a ferramenta ao invés de adorar de fato a Deus, aquele que nos criou. Um outro texto que eu gostaria de ler para vocês, Efésios 2, de 1 a 3. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Esse texto, muito parecido com o texto de Colossenses que eu li para vocês, a gente vê que o príncipe deste mundo é o diabo, e ele atua nos filhos da desobediência, que são aqueles que não creem em Deus, que são aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus e não entenderam que eles precisam de salvação. Então, o diabo ele continua atuando no nosso mundo, e ele atua através de pessoas que não confiam em Deus. E nós vemos aqui que nós precisamos nos separar disso.
Né? E quando eu digo nos separar, não é simplesmente sair, vou montar uma cidade ali e só vai ter crente lá. Não é isso que eu estou falando. O se separar, a gente não se envolver com atitudes pecaminosas, como diz em Salmos inúmeras vezes, né? Que a gente não precisa, não pode se sentar na roda dos escarnecedores, mas a gente precisa se separar, a gente é santo, a gente é limpo, né? E a gente precisa transformar essas pessoas através da nossa atitude, através de quem Cristo é para nós, através de como Cristo agiu na vida das outras pessoas. Eu gostaria de ler mais 2 versículos que diz aqui em Apocalipse 18, dois capítulos, Apocalipse 18, de 1 a 5, que diz assim: Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo o gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então vejam só, aqui é um prenúncio, ou aquilo que está dizendo que vai acontecer, de que a Babilônia vai cair. A Babilônia, como eu disse, já é um entendimento lá de Daniel 2, dessa estátua que foi construída por Nabucodonosor, e nós vemos que ela vai ser destruída por esse reino que jamais será destruído. E aqui diz: retirai-vos dela, povo meu. Gente, a gente não pode se misturar com coisas do mundo. A gente tem que simplesmente se misturar só com coisas de Deus. A gente tem que buscar o reino de Deus e não buscar o reino do mundo, porque o reino do mundo ele vai ser destruído. E Apocalipse é muito claro, a gente precisa sair porque isso aqui vai ser destruído. E mais uma vez, quando eu digo sair, não é simplesmente, vamos lá abrir outra cidade e vamos fazer. Não, muito pelo contrário, é não se envolver com as atitudes pecaminosas, é não deixar com que isso influencie a nossa vida, o nosso dia a dia. Né? E continuando o texto aqui, Apocalipse 19, de 19 a 21, e diz: E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Quem estava montado no cavalo? Cristo. Se você ler aqui o contexto, você vai ver que é Cristo. E Cristo vai destruir os reis da terra junto com a besta, junto com os exércitos que estavam congregados para lutar contra Cristo. Então, mais uma vez, se a gente se envolve com o governo humano, a gente está pelejando contra Cristo. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, gente, para que a gente não se envolva com esse tipo de coisa. Né? E isso que eu estou trazendo, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é o quê? É justamente para que a igreja ela faça o papel que ela tem que fazer. E não simplesmente fique falando: vote nesse, vote naquele. O nosso papel como igreja é pregar as boas novas. O nosso papel como igreja é curar os feridos. O nosso papel como igreja é salvar aquele que está necessitado. E por que a gente vê muitas aberrações? Porque a igreja ainda talvez não tenha entendido qual é o propósito dela na Terra. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituição, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Nós, como corpo de Cristo, talvez eu não tenha entendido ainda o que é ser igreja. Talvez eu não tenha entendido o que é você, de fato, ajudar o necessitado. De fato, você está lá do lado dele e trazer ele para perto, mostrar para ele que existe salvação, mostrar para ele que existe uma vida melhor. Então, todo esse entendimento que eu estou trazendo para vocês é justamente para que a gente entenda que a gente não deve se envolver com os governos, com os reinos deste mundo. Eu vejo muitos crentes até demais, assim, sabe, se envolvendo com essas coisas. A gente não deve se envolver, porque falando agora de história, a gente vê que todas as nações, todos os povos, todos os países foram formados através da violência. E nós sabemos que Cristo
é o príncipe da paz, ele jamais pregou violência, ele jamais exerceu violência. Então, como nós, cristãos, podemos exercer violência contra outros? Como nós, cristãos, podemos querer fazer parte de uma instituição que opera violência? A gente tem que tomar muito cuidado porque a gente acaba ferindo os nossos próprios conceitos, os nossos próprios princípios de não matar, não roubar. A gente vê que quem faz isso, quem rouba, mata e destrói é o diabo. Então a gente tem que tomar cuidado para não se envolver com instituições que fazem isso. A gente tem que tomar esse cuidado para que a gente não esteja agindo contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é de amor, é de paz. Os dois únicos mandamentos que Cristo nos deixou é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu irmão se eu mato ele? Como que eu vou amar o meu irmão se eu roubo ele? Então eu entendo, eu tenho tido esse entendimento de que nós cristãos não devemos se envolver com o governo humano. A gente não deve se envolver com política. Muito pelo contrário, a gente tem que orar por eles. A gente tem que, como a palavra mesmo nos diz, nós temos que honrar os reis. Nós temos que honrar aqueles que estão sobre a nossa cabeça. Mas nós sabemos que aquele que de fato está sobre nós, aquele que de fato é a nossa cabeça, é Cristo. E quando chegar o momento em que a autoridade humana disser para você, faça isso, e isso for contra a palavra de Deus, meu querido, esteja pronto para dizer não. Mesmo que isso signifique a sua morte, mesmo que isso signifique a sua prisão. Porque é para isso que Cristo nos chamou, para que a gente obedeça a Ele. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então a gente precisa estar preparado, porque eu tenho sentido cada vez mais que no mundo, no Brasil, a gente vai sofrer perseguição, a gente vai sofrer aquilo que a Bíblia prevê que a gente vai sofrer. Então esteja preparado para dizer não para as autoridades, para que você diga sim para Cristo, para que você entenda que Deus é a maior autoridade sobre a sua e sobre a minha vida. O que eu estou tentando dizer para vocês não é que a gente tem que se rebelar como cristão, Muito pelo contrário, a gente tem que se sujeitar às autoridades. Mas a sujeição às autoridades não significa participação no governo, participação junto com as autoridades. Significa estar debaixo de, cumprir as leis, da gente fazer aquilo que tem que ser feito, mas lembrando sempre disso que eu disse para vocês, de que Cristo é o cabeça, de que Ele está acima de todas as coisas e que a nossa honra, em primeiro lugar, é para Ele. E eu gostaria de deixar para vocês o exemplo do próprio Cristo. Em momento algum ele se envolveu com o governo humano. Quando o diabo tentou no deserto, uma das coisas que o diabo ofereceu para ele foram os governos desse mundo, foram os reinos deste mundo, que o diabo daria para ele se Jesus adorasse o diabo. O que nós sabemos que ele não fez. Então a gente vê que esse texto ele já estabelece duas coisas, de que o diabo é o príncipe deste mundo, como outras partes da Bíblia também atestam, e que Cristo não queria se envolver, ou ele não queria ser chamado de rei deste mundo, rei deste reino mundano, mas sim o rei dos reis, e sim o rei daquele reino que eu disse para vocês que existe para sempre. Então, olhando por exemplo de Jesus, a gente vê que ele não se envolveu nenhuma vez com o governo humano, a gente vê que ele não se envolveu nenhuma vez com qualquer tipo de violência, muito pelo contrário, ele sempre pregava o amor, ele sempre pregava a paz. E também a gente vê isso nos discípulos dele, a gente vê isso nos apóstolos, que a gente não vê nenhum discípulo dele participando de qualquer governo. A gente tem o exemplo de Mateus, que era um publicano, ele cobrava os impostos para Roma e era mal visto pelos judeus. Mas quando ele entendeu o que Cristo realmente era, ele deixou aquele ofício, ele simplesmente largou para trás e começou a seguir a Cristo, e começou a fazer aquilo que realmente importava. E é isso que eu tanto chamo, é isso que eu tanto tenho tentado mostrar para as pessoas, de que a gente precisa servir a quem é maior, e não a uma autoridade humana ou um governo humano. A gente precisa servir ao nosso Rei, ao nosso Criador. Claro, a gente se sujeita, a gente honra, a gente respeita as pessoas, mas aí é o que eu disse, a gente tem aquela linha de separação em que, se eu estiver descumprindo a lei de Deus, eu tenho que voltar, me frear um pouquinho e eu não posso descumprir a lei de Deus. Em primeiro lugar, eu preciso cumprir a lei de Deus, que é amar Deus acima de todas as coisas e as outras pessoas como a nós mesmos. Se eu estiver fazendo isso, está tudo certo. O problema é que muitas vezes isso vai contra
as leis humanas. E aí é que a gente precisa se posicionar. Amém? Então eu vou deixar meu e-mail aqui com vocês. Se vocês quiserem, entrem em contato comigo. A gente continua conversando sobre esse assunto, discutindo melhor cada uma dessas coisas. E eu tenho certeza que Deus vai trazer clareza, vai trazer entendimento, ainda mais na sua palavra, que a gente vê que é tão rica. E muitas das coisas que eu entendo que a gente perdeu ao longo do caminho, ao longo da história, pela forma como a igreja, entre aspas, a igreja, entre aspas, instituição, agiu junto com o governo, e a gente vê a desgraça que isso se tornou ao longo dos séculos, principalmente, né, na Idade Média, enfim, várias atrocidades que a gente viu a igreja cometendo que fogem muito daquilo que Cristo pregava. Então é isso que eu tento trazer de volta, é aquilo que Cristo de fato pregou, que é a paz, que é o amor incondicional para com todas as pessoas, inclusive os seus inimigos. Amém? Deus abençoe e um grande abraço.